Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem ter um mapa secreto para o sucesso, enquanto a maioria luta incansavelmente sem sair do lugar? E se eu te dissesse que a diferença entre o fracasso e a realização plena não está no que você faz, mas no estado de ser de onde você age? A vida que você deseja, com todos os seus detalhes de prosperidade e satisfação, não é um prêmio a ser conquistado no futuro. É uma frequência que você deve sintonizar no presente. O princípio que vamos desvendar hoje é a virtude mais eletrizante e subestimada de todos os seus estudos, a autossugestão mestra. Trata-se da ciência de decretar a sua vitória no universo mental antes que ela se manifeste no universo material. Agora, preste atenção, pois esta lição pode ser a virada mais radical da sua vida. A grande massa opera na base da causalidade invertida. Eles esperam o resultado para justificar o esforço. Esperam ter o diploma para se sentir inteligentes. Esperam a fortuna para agir como generosos. Esperam a bênção externa para permitir a mudança interna. Vivem na eterna espera, tornando-se sem perceber reféns das circunstâncias. E essa postura de reação é a maior armadilha da mediocridade. Mas os arquitetos de impérios, os visionários que Hill estudou, como Thomas Edison e Alexander Graham Bell, descobriram o motor secreto da criação. Eles operavam no único modelo que desafia o ordinário. Eles criavam a realidade interna para forçar a manifestação da realidade externa. Eles não atraem o que querem, eles manifestam aquilo que já são. Eles vivem pelo princípio de atuar para sentir, de sentir para ser e de ser para ter. Neste encontro, eu vou te dar as instruções exatas para que você incorpore a energia do seu eu vitorioso hoje. Não é sobre auto-engano ou otimismo vazio. É sobre a aplicação rigorosa da autossugestão para reprogramar o seu subconsciente. É uma fé tão potente, tão carregada de emoção e certeza, que ela se torna a matriz de onde o seu novo mundo será impresso. Vou te ensinar a vestir o manto da sua versão de alto desempenho, a adotar a linguagem e a postura que magnetizam oportunidades e a atrair as conexões que hoje parecem inalcançáveis. O que vamos começar a construir agora é o seu novo sistema operacional mental. Fique comigo, pois a sua jornada rumo ao poder inegável começa neste instante. Para que este princípio de atuar com antecedência funcione, você precisa primeiro entender o motor silencioso que rege a sua vida, a sua mente subconsciente. Pense na sua mente consciente como um farol de busca. Ela avalia, julga, questiona e analisa as informações. Mas o seu subconsciente, ele é o poder colossal, o construtor, o executor de ordens. Imagine-o como um vasto oceano, profundo e sem julgamentos, onde as sementes da sua mente consciente são lançadas. Este oceano não tem a função de debater a semente. Sua única missão é usar toda a sua força vital e magnética para fazer o que foi plantado crescer e frutificar no mundo físico. A chave mestra que a maioria desconhece é esta. O seu subconsciente é incapaz de distinguir entre uma experiência vivenciada fisicamente e uma experiência imaginada com convicção emocional e repetida com disciplina. Para o seu executor de ordens, aquilo que é sentido intensamente no reino da imaginação é tão real quanto aquilo que ele percebe pelos seus 5 sentidos. Portanto, quando você adota a postura, a mentalidade e as decisões de quem já triunfou, você não está fingindo. Você está realizando a tarefa mais crítica para a sua realização. Você está alimentando o seu subconsciente com a prova irrefutável de que a vitória já é um fato consumado. Cada passo dado com confiança inabalável, cada recusa em se abater por um contratempo, cada frase dita com a certeza de quem já chegou lá. Tudo isso
É o plantio deliberado das sementes mais poderosas de sucesso no solo fértil da sua mente. E qual é o efeito inevitável dessa repetição? O subconsciente aceita essa nova realidade como um dado adquirido, e com o seu poder 24 horas por dia, 7 dias por semana, ele começa a orquestrar o mundo exterior para que se curve e se alinhe à sua nova programação interior. A manifestação prática disso é notável. Sua intuição, que é a voz do seu subconsciente em ação, se torna um guia infalível. Você começa a receber insights valiosos do nada. Você capta nuances em conversas e situações que para os outros passam despercebidas. O seu comportamento se irradia. Seu caminhar é mais firme, sua voz mais modulada, seu olhar mais presente. Você exala uma energia que atesta a sua própria competência. O mundo não te dá aquilo que você pede, ele te devolve um reflexo exato da pessoa que você se tornou por dentro. Ao se tornar, pelo seu estado de espírito, um vencedor, você se transforma em um ímã irresistível para as oportunidades, os mentores e os recursos que validam essa nova identidade. É a ciência da atração em seu nível mais puro. É a disciplina mental decodificada por Hill. Mas para operar essa ciência você precisa de um alvo. A pergunta vital é: qual é o alvo? Porque sem uma mira precisa, o poder da sua convicção se dispersa como fumaça. E a falta de clareza é onde a ambição da maioria sucumbe. Napoleon Hill chamou o antídoto para essa dispersão de propósito principal bem definido. A ênfase é na palavra definido. Um desejo vago, como quero ser próspero ou quero ter uma vida melhor, não é um propósito, é uma utopia. Seu subconsciente, o engenheiro da sua realidade, não opera com poesia. Ele trabalha com projetos detalhados, com plantas baixas. Ele exige precisão cirúrgica para que possa mobilizar todas as forças internas a seu favor. Sem um projeto claro, ele permanece em inércia. Portanto, a sua primeira e mais soberana ação, a ação de quem já venceu, é definir a vitória. Eu te convido agora a fazer um exercício de visualização tão intenso que beire a dor da realidade. Feche os olhos, se for o caso, e pergunte-se: qual é a minha vitória? Qual é o valor exato que devo ter em meu patrimônio ou gerar anualmente? Escreva o número. Veja esse número no seu extrato. Sinta a emoção que ele carrega. Qual é a data de chegada para essa realização? Um propósito sem prazo é apenas um sonho sem ossos. Descreva o seu dia perfeito, desde o momento em que você abre os olhos até o momento em que os fecha. Onde você está? Como é a textura das cortinas, o aroma do ambiente, a vista que você tem? Como você se sente ao se olhar no espelho? Sinta a confiança, a autoridade serena, a paz que reside na certeza de que você é um realizador. Quem está ao seu lado? Que tipo de conversas você tem? Qual é o legado que o seu trabalho está deixando? Esta imagem, esta cena vívida e impregnada de emoção é o seu novo roteiro de vida. Essa é a pessoa que você vai incorporar a partir de hoje. Você não vai mais atuar como alguém que espera vencer. Você vai agir como uma pessoa específica que já possui aquela realidade. Cada decisão, cada recusa, cada investimento de tempo deve ser filtrado por uma única pergunta. A versão vitoriosa de mim, aquela que já vive naquela realidade, faria essa escolha? Essa clareza absoluta é o que transforma a esperança em foco implacável. E o foco, como nos ensinou Hill, é a habilidade de concentrar o poder de todo o seu ser mental e espiritual em um único objetivo, queimando qualquer resistência como se fosse papel. Mas o mapa mais detalhado do tesouro não tem valor se na primeira tempestade você o joga fora. Ter a planta baixa da sua vitória é o começo. O próximo e maior desafio é blindar a sua mente para construir essa realidade dia após dia sem recuo.
É neste ponto de perseverança que o mero sonhador se dissolve e o realizador de impérios é forjado. No instante em que você desenha a planta da sua nova vida, uma força de inércia gigantesca e invisível tentará arrastá-lo de volta. É o ruído do seu antigo eu, são os hábitos de autossabotagem, é o eco da dúvida e do medo que você aprendeu a carregar. É a perigosa atração da zona de conforto. E aqui reside a necessidade da virtude que Napoleon Hill considerava a base de todas as conquistas, a autodisciplina. Abandone a ideia de que disciplina é sinônimo de punição ou sofrimento. Isso é um conceito limitante implantado para mantê-lo na estagnação. Autodisciplina é a mais elevada expressão de amor próprio. É a decisão consciente de ser leal à sua visão de futuro, recusando-se a ser escravo do seu passado. É o músculo que permite que você continue a agir como um vencedor, mesmo quando a evidência física ao seu redor parece contradizer a sua certeza interna. A essência da autodisciplina é o controle total sobre o seu foco. É o poder sagrado de ser o mestre da sua própria atenção, determinando o que entra e o que permanece na sua mente. Você começa a forjar esse músculo com rituais de poder. Escute com atenção. A sua primeira hora define o tom da sua eternidade diária. Antes de permitir que o mundo, através do celular, da notícia ou da opinião alheia, dite o seu estado, você tem um compromisso inadiável com a sua visão. Pegue a sua declaração de propósito principal bem definido e leia-a em voz alta, com a máxima convicção. Em seguida, por um período de tempo não negociável, mergulhe na cena da sua vitória consumada. Sinta a gratidão, o alívio, a paz e o poder. Este ritual é a sua injeção diária de certeza e a sua blindagem contra o veneno da dúvida. Em segundo lugar, você deve instituir imediatamente uma rigorosa dieta mental. Um general não permite que espiões ou traidores habitem o quartel-general. Da mesma forma, você não pode mais permitir pensamentos de escassez, pessimismo ou limitação na corte da sua mente. Seja implacável na censura. Corte o consumo de conteúdos que te fazem sentir inadequado. Afaste-se de pessoas que só sabem reclamar e projetar o fracasso. Você é o curador do seu templo mental. A partir de hoje, você só vai permitir a exposição de pensamentos e informações que sejam obras de arte de poder, prosperidade e possibilidades ilimitadas. Essa blindagem mental não é passiva. Ao praticá-la com férrea consistência, um fenômeno extraordinário ocorre. Você acumula poder pessoal. Você para de ser uma folha à deriva, reagindo ao sopro do mundo, e começa a se tornar a própria força do vento, a causa, não mais o efeito. E neste ponto, você descobre a diferença monumental entre força e poder. Não cometa o erro de confundi-los. Força é gritar para ser ouvido, é o esforço frenético, é lutar contra a maré. A força sempre cria resistência, exige um desgaste imenso e tende ao conflito. O poder verdadeiro que emana de uma mente alinhada e disciplinada é silencioso, magnético e irresistível. É a calma e inabalável certeza de quem sabe que a sua chegada é uma questão de tempo e de execução. Pense na força de atração de um Sol. Ele não se esforça para manter os planetas em órbita. Sua simples existência, sua massa, cria um campo de atração que os governa. Da mesma forma, quando sua mente está saturada da clareza do seu propósito e blindada pela disciplina, você gera um campo de energia pessoal. As pessoas certas, os colaboradores ideais, os mentores e as oportunidades de ouro começam a ser atraídas para a sua órbita com uma precisão mágica. Agir como se já tivesse vencido é a manifestação externa desse poder interno. O vencedor autêntico não sente a necessidade de provar nada a ninguém.
Ele não se engaja em debates inúteis, nem se abala com a opinião de quem não está construindo nada. Seus movimentos são econômicos, calculados e incrivelmente precisos. E suas palavras possuem peso, não por serem ditas em voz alta, mas por serem carregadas de uma convicção que se pode sentir no ar. Agora é o momento de ancorar este poder, de torná-lo irreversível, de selar o seu pacto com a sua própria grandeza. Quero que você vá além de um simples ato e faça uma declaração mestra. Um ato psicomágico que envia um comando irrefutável ao seu subconsciente. Não faça isso pelo engajamento do canal. Faça-o como um ato de queimar as pontes com a sua versão antiga. Faça-o para que o seu eu futuro possa olhar para trás e saber que a decisão que mudou tudo foi tomada neste instante. Pare por um segundo. Vá até a seção de comentários e escreva com toda a energia e certeza que há em seu ser a sua nova identidade. Escreva: eu sou imparável. Sinta a verdade, a vibração e o poder da profecia ao digitar cada letra. Pronto. O decreto foi feito. O pacto está selado. Com essa nova energia de certeza pulsando em suas veias, estamos prontos para transformar este poder interno em ação calculada e massiva no mundo físico. Pois, como nos lembra a sabedoria ancestral, a fé sem obras é morta. A mentalidade de vencedor é a ignição. A ação é o combustível que faz o motor da realidade girar a seu favor. Mas, atenção, não se trata de qualquer ação. Não é sobre o esforço cego ou o desespero de trabalhar sem propósito. A história está repleta de pessoas que trabalharam arduamente por toda a vida e não realizaram seus maiores sonhos. Estamos falando de ação inspirada. Quando você age a partir de um lugar de medo ou necessidade, sua ação é frenética e reativa. Mas quando você age com a certeza calma de que a vitória já é sua, a qualidade da sua ação se eleva exponencialmente. Ela se torna precisa, focada e terrivelmente eficaz. Você para de atirar para todos os lados e se move como um mestre enxadrista que sabe que o checkmate é inevitável e apenas executa os movimentos finais que o levarão à glória. Agora, imagine esse poder de ação multiplicado por 10. Napoleon Hill fez uma observação crítica em seus anos de estudo. Nenhum ser humano que alcançou a grandeza, nenhum líder industrial, nenhum magnata, nenhum gênio da inovação o fez sozinho. Todos, sem exceção, aplicaram o princípio da mente mestra, o mastermind. O que é isso? É a aliança harmônica de duas ou mais mentes, trabalhando em perfeita sintonia e colaboração, em direção a um propósito principal bem definido. Hill afirmou que, na união harmoniosa de mentes, uma terceira força invisível é gerada, uma mente superior que detém o poder e a sabedoria combinada e exponencialmente maior do que a soma das partes. A pessoa que age como se já tivesse vencido compreende isso instintivamente. Ela não é arrogante. Sua confiança a torna segura o suficiente para buscar conselhos, formar alianças e se cercar de indivíduos que a complementam e a superam em áreas específicas. Sua clareza de propósito e sua energia de certeza atuam como um ímã para esses talentos. Portanto, sua tarefa imediata é começar a desenhar a sua mente mestra. Quem são as pessoas que podem fornecer o conhecimento, o apoio emocional ou a conexão que você ainda não tem? E mais crucialmente, qual é o valor que você pode oferecer a elas em primeiro lugar? Uma mente mestra é uma via de mão dupla, construída sobre o alicerce do benefício mútuo, da confiança e do propósito compartilhado. A vitória raramente é um esporte solitário. Com a sua mente blindada, a sua declaração de poder feita e o seu círculo de aliados começando a se formar, você se torna uma força da natureza. Mas até mesmo as forças mais poderosas enfrentam resistência.
O que fazer quando você se depara com o que Hill chamou com sabedoria de derrota temporária? A resposta a essa pergunta é o que distingue o mestre do aprendiz, o legado duradouro do efêmero. Preste muita atenção, pois esta perspectiva pode transformar a sua relação com os problemas para sempre. A primeira atitude do vencedor é abolir permanentemente a palavra fracasso do seu vocabulário mental. Fracasso é um veredito final, um ponto sem retorno. O vencedor não lida com pontos finais, ele lida com vírgulas e desvios de rota. Ele encara o que o mundo chama de fracasso pelo que ele realmente é, uma derrota temporária, um feedback. Entenda a profundidade desse conceito. Quando você opera com a certeza inabalável de que a sua vitória é inevitável, qualquer contratempo se torna apenas uma prova de caráter. É o universo testando a solidez da sua convicção, fortalecendo-o para o peso da coroa que você está destinado a usar. O vencedor que age a partir da certeza não olha para o obstáculo com desespero. Ele o olha com a calma de um engenheiro que sabe que aquilo é apenas parte do cenário da obra. E dentro desta mentalidade de aço, reside um dos ensinamentos mais profundos de Napoleon Hill. Ele descobriu, ao longo de milhares de estudos de caso, que toda adversidade, todo revés, toda dor temporária carrega em seu interior a semente de um benefício equivalente ou maior. Sua tarefa, como o estrategista que você se tornou, não é fugir dos problemas. É se tornar um mestre em encontrar essa semente. A partir de hoje, quando algo não sair conforme o planejado, você vai banir a pergunta vitimista: por que isso acontece comigo? Em seu lugar, você assumirá a postura do general e perguntará: o que esta situação está me forçando a aprender? Onde reside a oportunidade oculta que meus concorrentes, cegos pelo pânico, não conseguem enxergar? Como posso alavancar essa adversidade para acelerar meu progresso em direção ao meu propósito? O cliente que você perdeu pode ter liberado o espaço na sua agenda para um cliente 10 vezes mais valioso. O investimento que deu errado pode ter lhe comprado uma lição inestimável que o protegerá de uma perda catastrófica no futuro. A porta que se fechou com força pode estar apenas forçando você a enxergar o portão dourado que acabou de se abrir em uma direção lateral. Essa capacidade de transmutar o obstáculo em degrau, de transformar o veneno em remédio, é o que garante a sua inevitabilidade. Mas o que sustenta essa persistência indomável? O que faz você se levantar uma vez a mais do que o número de vezes que você cai? É a força motriz mais poderosa que um ser humano pode gerar. É o verdadeiro combustível do foguete da realização. Essa fonte de energia que torna a autodisciplina prazerosa, que transforma a derrota em feedback e que impulsiona sua ação calculada, é o que Hill chamou de desejo ardente. Preste atenção. Não se trata de um querer casual. Não é uma preferência ou um sonho que você gostaria que se realizasse. Seria bom ter liberdade financeira, é um desejo fraco. É uma faísca que a primeira brisa de dificuldade apaga. Um desejo ardente é uma obsessão construtiva e dominadora. É o pensamento que governa a sua mente, que pulsa no seu sangue. É a primeira coisa em que você pensa ao acordar e a última antes de dormir. É uma força tão intensa, tão visceral, que a opção de desistir se torna psicologicamente impossível. É o grande porquê que sustenta o seu propósito. Imagine um homem submerso, sendo impedido de respirar. O que ele mais deseja naquele instante? Ar. Não há espaço para preocupações menores, medos ou dúvidas. Sua necessidade de oxigênio é absoluta. Esse é o nível de desejo que você precisa para a sua meta. Você precisa querer o seu objetivo com a mesma intensidade que esse homem deseja o ar. Quando o seu propósito se torna sinônimo da sua sobrevivência emocional e espiritual, o que acontece é a morte da procrastinação. O medo se acovarda.
As críticas alheias se tornam ruídos sem sentido. Você acessa uma fonte de energia que parecia não existir. Você trabalha com mais foco, não por obrigação, mas porque a sua alma exige a expressão desse desejo. Olhe para dentro com honestidade. O seu desejo é um fogo brando ou uma fornalha incandescente? Se ele for fraco, você precisa alimentá-lo. E você o alimenta voltando à sua visão todos os dias. Mergulhe nela, escreva sobre ela, fale sobre ela. Visualize não apenas as recompensas da vitória, mas também a dor lancinante de não tê-la. Crie uma distância tão grande entre a vida que você recusa e a vida que você está construindo, que o simples pensamento de voltar atrás se torne insuportável. Com essa fornalha queimando, a sua jornada ganha uma nova dimensão. Você não está mais apenas agindo. Você está sendo guiado por uma força interior que o puxa inexoravelmente para a sua manifestação. Mas como sustentar esse fogo aceso dia após dia? Existe um segredo final, um selo que garante que sua construção mental se torne um templo de realização inabalável. O segredo final para manter essa fornalha interna queimando sem cessar. O selo que transforma a sua convicção em um templo indestrutível. É um ato de poder tão simples quanto transformador. Você precisa parar de tentar chegar lá e começar a viver a partir de lá. O que isso significa na prática? Significa que a sua busca termina agora. Você não está mais no papel de quem está tentando se tornar um vencedor. Você é um vencedor que está meramente lidando com os detalhes da manifestação. Esta é a verdadeira fé na acepção mais poderosa de Napoleon Hill. Não é a esperança frágil de que algo bom pode acontecer, mas sim uma convicção ativa, emocionalmente carregada e inabalável. É o conhecimento sereno de que aquilo que você definiu em seu subconsciente já é seu no plano espiritual e está neste exato momento se materializando no plano físico. E como você expressa essa fé? Como você vive nesse estado de vitória já consumada? Através da força mais humilde e poderosa do universo, a gratidão. Não a gratidão comum posterior. Estou falando de uma gratidão antecipada. O mundo agradece depois de receber o presente. O vencedor agradece no instante em que faz o pedido, pois confia absolutamente no remetente. Ao sentir e expressar uma gratidão genuína pela sua vitória, antes que ela seja visível aos seus olhos físicos, você envia o sinal mais poderoso para o seu subconsciente. Você diz: a discussão acabou, isto é fato, isto já é real. Você muda a sua frequência de eu quero, que é a energia de falta, para eu tenho e sou grato, que é a frequência da abundância plena e consumada. Portanto, a partir de hoje, em seu ritual da manhã e da noite, você adicionará este selo de poder. Ao final da sua visualização, inunde o seu coração com um sentimento real de agradecimento. Diga em voz alta, com total convicção: eu sou profundamente grato pela prosperidade que já preenche a minha vida. Sou grato pela saúde perfeita que eu desfruto. Sou grato pela sabedoria que guia todas as minhas decisões. Sou grato por já ser a pessoa vitoriosa que eu sou. Sinta a emoção em cada palavra. Este é o ápice do agir como se já tivesse vencido. Você não está mais atuando, você está sendo. Você é o herdeiro que tomou posse da sua herança e vive em estado de apreciação por ela. Quando você une o desejo ardente que o impulsiona com a fé inabalável expressa através da gratidão diária, você se torna aquilo que Hill sonhava para cada ser humano. O mestre do seu destino, o capitão da sua alma. Agora, com todas as peças do quebra-cabeça em suas mãos, é hora de assumir o seu trono. O seu trono não é um assento de veludo. O seu trono é o controle absoluto da sua própria mente. É a soberania sobre seus pensamentos, sentimentos e ações.
É o poder que lhe foi dado por direito de nascença, o poder de decretar uma realidade e vê-la se manifestar no seu mundo. Olhe para o caminho que percorremos juntos. Você compreendeu que é preciso ser para ter e crer para ver. Você aprendeu a semear a certeza no seu subconsciente. Você desenhou a planta baixa da sua vida com um propósito definido e blindou a sua mente com a autodisciplina. Você declarou o seu poder, aprendeu a forjar alianças mestras, a transformar o revés em alavanca, acendeu a fornalha do desejo ardente e selou tudo com a gratidão antecipada. Percebe agora? Agir como se já tivesse vencido não é um truque. É um sistema de vida completo, a ciência da realização pessoal posta em prática. Este vídeo termina, mas a sua vida real, a sua verdadeira jornada de poder, começa neste exato segundo. A sabedoria sem a aplicação é estéril. Para selar o seu compromisso com essa nova realidade de poder, eu te convido a realizar 3 ações simples e imediatas. Primeiro, curta este vídeo. Pense neste clique como o seu ato de dizer sim ao universo. Um sim. Eu aceito e reivindico essa nova vida de poder e vitória. Segundo, inscreva-se no canal Roteiro NH e ative as notificações. Considere isso como se juntar oficialmente à nossa mente mestra, garantindo que você continue a receber as chaves que destrancarão todos os portões da sua vida. Nós não vamos deixar você caminhar sozinho. E terceiro, se você ainda não o fez, vá aos comentários e declare: eu sou imparável. E por favor, compartilhe qual foi o conceito que mais ressoou com a sua alma. Seu testemunho inspira e fortalece toda a nossa comunidade. Feito isso, lembre-se das palavras imortais que são a síntese de toda a filosofia de Napoleon Hill. A única limitação para a mente é aquela que ela mesma admite. Hoje, você escolheu o pensamento da vitória. Agora vá e haja de acordo. Assuma o seu trono, pois você é o mestre do seu destino. Você é o capitão da sua alma.